A paz do Senhor Jesus seja aí sobre a sua vida. Vamos orar, vamos meditar na palavra. Vamos lá. Pai amoroso, Pai bondoso, nós te louvamos, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos dá, mais essa oportunidade, essa rica oportunidade de estarmos na Tua presença. Deus, eu te peço, Senhor, perdoa os nossos pecados, santifica nossas mentes e corações, fala conosco hoje, Espírito Santo de Deus, venha, se Deus, ministrar os nossos corações. Pai, abençoa essa vida que está aí comigo orando, abre os ouvidos espirituais, o coração, meu Deus, converte ao Senhor. Ô Jesus de maravilha, vem, Deus, manifestar a Tua graça salvadora aqui, Pai, e também libertação, Senhor, para ela, para a casa dela, abençoa a vida dela, a vida, Senhor, física, abençoa o material, supre necessidades, abre portas onde não tem portas. Senhor, fala conosco hoje, nós precisamos ouvir a Tua voz, nós estamos sedentos de Ti. Assim eu oro, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Quero refletir com você que Deus, Ele vê o nosso coração e é isso que Ele leva em conta. Como é que está teu coração? Vamos meditar lá em 1 Samuel 16:7, que diz assim: O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Aqui foi quando o profeta Samuel foi à casa de Jessé, o pai de Davi, não é? Que seria o futuro rei de Israel. E aí Deus falou: vai à casa de Jessé, porque você vai ungir o novo rei de Israel. Saul era rei nessa época e ele havia desagradado ao Senhor. Ele havia feito o que o Senhor reprova, ele havia entristecido o coração de Deus, então, por conta disso, ele ia perder o reinado e também não ia deixar nenhum sucessor. Deus não permitiu que viesse um sucessor de Saul por conta do pecado de Saul. Então Deus escolheu ali na casa de Jessé um dos filhos dele e mandou Samuel ir lá ungir o novo rei. E aí começaram a ver aqueles rapazes lindos, né? Altos, belos. E aí ele olhava, ele, puxa, deve ser esse. Aí Deus falava com ele, não é esse. Vinha outro, deve ser esse. Deus falava, não é esse. E ele mostrou os filhos que estavam ali presentes naquele momento. E aí Deus falou com ele, não é nenhum desses. E aí Samuel, você não tem nenhum filho, nenhum outro filho? Aí Jessé falou assim, eu tenho. O meu filho está lá cuidando das ovelhas. Então mandaram chamar Davi e um banquete já estava preparado, né? E ali Deus, quando Samuel olhou Davi, Deus falou com ele: é esse. Deus atentou não para a aparência de Davi, era um rapazinho, franzino ainda, estava se formando ainda. Ele ainda não tinha experiência de guerra, mas Deus olhou o coração dele. Sabe quem era Davi? Um simples pastor de ovelhas, mas alguém que tinha o coração no Senhor, um adorador do Senhor, alguém íntegro. Deus já tinha olhado para Davi e já vinha preparando Davi no coração de Davi, sabe, em sua integridade, em sua bondade, sua generosidade, sua coragem, porque ele cuidava das ovelhas do seu pai com integridade, com fidelidade. Então Deus atentou para o coração de Davi. E é isso que eu quero trabalhar hoje aqui, refletir, pensar com você, não é? Sobre o nosso coração, como é importante a gente fazer a manutenção do nosso coração para nós estarmos realmente agradáveis ao Senhor, porque a palavra de Deus também diz que Deus, ele nos abençoa, mas antes de nos abençoar, Ele olha o nosso coração para ver quais são as nossas motivações. Deus, Ele deseja dar bênção para o seu povo, mas se o seu povo não tiver boas motivações, eu vou arrumar um ótimo emprego, vou ter um ótimo salário e depois vou esfregar na cara do meu parente e vou me vingar de fulano. Deus não quer ver isso. Ele quer abençoar o seu povo para que o seu povo ajude os outros, para que sejam generosos, para que sejam bondosos. Entende isso? Então, Deus, Ele olha primeiro para o nosso coração, para nos abençoar. Então, nós precisamos fazer a manutenção do nosso coração, mantendo a integridade, né? Nos mantendo na retidão, no caminho de santidade, de bondade, submeter seus planos ao Senhor. Devemos consultar a Deus em tudo que a gente for fazer, consultar para saber se é da vontade do Senhor, para que seja também os nossos planos, os nossos projetos, para que eles sejam bem-sucedidos. Você vai caminhar na velocidade do Espírito Santo quando você começar a colocar o seu coração diante de Deus, quando você começar a confessar para o Senhor como está teu coração. Senhor, eu tô com raiva, mas confessa mesmo, fala mesmo. Se tiver de chorar, chora, seja sincero com Deus, tenha coragem. Não faça uma oração mecânica, sabe? Uma oração de que
Deus não vai se agradar. Seja sincero com o Senhor, seja fiel ao Senhor. Tem coisa que você não pode contar nem pro teu cônjuge, nem pro teu filho, pro teu melhor amigo ou amiga, porque vai te criticar, mas o Senhor não te rejeita, ele não te critica. Conta para ele e você vai caminhar na velocidade do Espírito Santo quando você permitir que o Espírito Santo entre e venha fazer a manutenção do teu coração. Seja sensível à voz de Deus. Davi, ele continuou, ele prosseguiu, sendo sensível à voz de Deus lá na frente, quando ele já era rei, ele pecou, mas Deus usou Natã, que era um profeta, e Natã veio e foi conversando com ele, foi falando com ele e falou: olha, você está em pecado, você está errado. E ele, na hora ali, ele deixou a expressão de Deus trabalhar nele e ele se arrependeu e ele pediu perdão ao Senhor. Então nós precisamos ouvir a voz de Deus e colocar em prática. Quando Deus falar com você, ouça rapidamente, dobre-se, porque quanto mais rápido a gente confessar o nosso pecado, a gente se dobrar diante do Senhor, mais rápido virá o perdão do Senhor e a restauração e restituição sobre a nossa vida. Restauração de todo mal que o pecado poderia e pode causar. Você precisa desejar o bem para os seus inimigos. Faça sempre o bem. Deseje sempre o bem. Faça todo o bem que estiver ao seu alcance. O Espírito Santo, ele vai trabalhar no seu coração. Não deseje o mal. Não deixe o espírito do maligno trabalhar na sua mente, no seu coração, desejando vingança, com rancor, com falta de perdão. Olha, nós precisamos fazer a manutenção do nosso coração. O Senhor, nesse tempo, deseja derramar bênção sobre a vida do seu povo. Mas primeiro nós precisamos cuidar do nosso coração. Precisamos, pedir: Espírito Santo, vem ver aqui se tem algo que te ofende, algo que te entristece. Senhor, me dá um coração igual ao teu Pai, para que possamos ter livre acesso diante do Senhor. Quem respeita a voz de Deus se torna bem-sucedido. Não adianta só a gente ouvir e não colocar em prática. Nós precisamos ouvir e colocar em prática. Isso é respeitar a palavra de Deus. E aí, você tem sido bem-sucedido nisso? Se não, eu oro por você, para que você seja um corajoso, uma corajosa de ouvir a voz de Deus e colocar em prática rapidamente, porque o que Deus tem para você é bênçãos e vitórias, mesmo que dias difíceis venham. Deus tem proteção e livramento para sua casa. Você respeita a voz de Deus? Você tem colocado em prática aí a voz de Deus, as orientações do Senhor na sua vida? Como é que está a sua vida? Seja corajoso, confesse ao Senhor as suas mágoas, as suas dores, o seu rancor. De repente você não vai com a cara de alguém, isso não é de Deus. De repente você tem cultivado aí sentimentos de inveja. A psicanálise diz que a inveja, ela é inerente do ser humano, ou seja, é algo natural, algo que vem com a gente, mas não é de Deus. A inveja atrapalha o nosso relacionamento com o Senhor. Coloca diante do Senhor: Senhor, tô com inveja de fulano. Fulano prosperou e eu não prosperei. Tô com inveja. Deus, quebra esse sentimento maligno, isso não vem do Senhor. Nós precisamos aprender a lidar com o sucesso dos outros, porque o nosso tempo vai chegar. Se você colocar aí diante do Senhor as suas dores e permitir que Ele faça a manutenção do seu coração, você vai ser uma pessoa abençoada e bem-sucedida. E aquilo que Deus te der, ninguém vai tirar, ninguém vai tomar. Guarda essa palavra no seu coração. Abre hoje o seu coração para Jesus. Receba também salvação em Cristo Jesus. Deus te abençoe. Um abraço.